E aí lá no capítulo 19, a gente tem a descrição da volta de Jesus. Ó. Vamos lá no versículo 11. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Olha, estava escrito aqui que eu apaguei. Lembra? Os cadáveres, onde tiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Então é isso que está acontecendo aqui agora. Ó. Dizendo, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta os reis da terra com seus exércitos congregados. Então, eles estão aqui, congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, quando Jesus volta, o anticristo e o falso profeta, ele joga vivo dentro do lago de fogo, aí isso é chique. E aí ele mata todo mundo que está aqui. Dizima os exércitos. Sozinho. A gente só assiste. Não. Sozinho. Com a sua palavra. Ele faz. Olha só como é que o Zacarias, ele narra essa cena aqui. Vamos lá no livro de Zacarias. Aí, olha só, Zacarias vai citar isso. Olha capítulo 12. Vamos pegar aqui o versículo 2. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Então, olha só, ele está falando isso aqui. Jerusalém vai se tornar um troço para destruir, um cálice de tontear é tipo uma droga que eles faziam de vinho naquela época para poder matar, roubar, estuprar, fazer essas maldades com as pessoas. É tipo um entorpecente. Então ele fala que vai fazer de Jerusalém para todos os povos que estão em redor, que eles estão reunidos ali. Todos os que a ergueram se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto os cavalos, de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, e todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Quem que é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? Jesus. Então aqui está falando de Jesus. Então está falando que o quê?
que Jesus, filho de Davi, assume a casa de Davi. Ele está assumindo o trono ali na cidade. Aí, olha só o que ele fala, versículo 10. E sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido, no Armagedon. Porque o que está acontecendo em Jerusalém? Jesus voltou e eles reconheceram que aquele a quem eles mataram, a quem eles traspassaram é o Messias. Que a vida inteira, todas as gerações, pais, avós e etc, vieram negando aquele que era aquele quem eles estavam esperando. E eu acho isso aqui fantástico porque é um texto escrito 500 anos antes de Jesus ser crucificado. E já está dizendo que ele não só seria traspassado, como ele voltaria um dia depois disso ter acontecido, e isso causaria comoção no povo, no judeu. Então, no Vale do Megido, está tendo pranto por causa disso aqui, da mortandade, é agonia que está acontecendo lá. Em Jerusalém está tendo a mesma intensidade de choro, mas por arrependimento. Porque eles reconhecem que Jesus também fala é o que Messias. Jerusalém mesmo. Jerusalém mesmo. Porque ainda está citando geograficamente os lugares. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Mas aí até esse determinado momento, qualquer um pode arrepender, ou isso é só para os judeus ali de Jerusalém? Não, aqui é só para os judeus. Só para eles. Aqui está abrindo uma exceção para eles, por ser o povo dele. Por ser o povo dele. Mas eles vão receber a marca da besta? Não, os judeus não. Lembra que os judeus rejeitaram o anticristo, e o anticristo tentou matar eles uma vez, não conseguiu. Eles estão vivendo normal na terra deles, se fechando lá contra o anticristo, mas ainda não tendo aceitado Jesus durante 3 anos e meio. Então o anticristo põe a marca no resto do mundo, mas ele não dá conta de Jerusalém, porque é aquele texto de Apocalipse 12, que a mulher foi para o deserto e ficou protegida por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ela ficou protegida até esse dia aqui. Acreditam no Cristo e acreditam no anticristo. Não acreditam no anticristo também. Os judeus. Mas eles estão... Por isso que o anticristo tentou matar eles uma vez, 3 anos e meio antes, e está tentando de novo. Mas qual é a conotação para eles em contra? Eles acreditam em Deus. E o anticristo é contra Deus. O Deus... E ele profanou o templo deles. E para eles seria como um antideus, então. Seria como um antideus. Então eles não têm essa percepção que a gente tem por causa do Novo Testamento, mas eles têm, as profecias do Antigo Testamento também falam do anticristo, só que não usa a expressão anticristo. No Antigo Testamento é o abominável da desolação, que Daniel falou, que Jesus menciona lá no 24, falando, quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então as profecias do Antigo Testamento apontam para essa figura também. Só que ele não é tão claro como passa a ser para nós, porque Jesus, os apóstolos e o Apocalipse detalharam mais a situação. E aí o que acontece? Eles também estão rejeitando o anticristo, mas agora eles veem Jesus. Jesus desceu, Jesus está ali, salvando eles. E é aquilo que Paulo fala, que a gente leu, acho que na primeira ou na segunda aula, lá em Romanos 11. Né? Deixa marcado o Zacarias aí, que nós vamos voltar, vai no Romanos 11. É o que Paulo fala aqui, ó. Quando ele está falando, porque Paulo está vivenciando a apostasia dos judeus. Os judeus maciçamente não reconhecendo Jesus. Olha só o 11, Romanos 11, ó. Ele fala aqui, ó. 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que é o que aconteceu lá e está acontecendo até hoje, o tempo dos gentios, que a gente está envolvido nele até hoje, etc., trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Porque é o que está acontecendo nesse dia, a ressurreição dos mortos, ressurreição da carne. Deus está ressuscitando quem morreu salvo até então. Né? Então, vou voltar lá no Zacarias. Capítulo 14 agora. Vamos no versículo 3, ó.
Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, ele vai... Deixa eu passar aqui, quer ver? 12. Essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá estando eles de pé, apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Então, essas cenas apocalípticas, né, elas já vêm sendo descritas desde o Antigo Testamento. Já é uma coisa que os profetas anteviram isso, profetizaram isso, foram construindo isso. Tá? Vamos voltar lá no Apocalipse 20. Aí olha como é que ele fala lá no versículo, como é que ele descreve esse dia aqui. Olha o versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Fora da cidade. Então ele está falando isso aqui, a cidade de Jerusalém está aqui, foi pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, freio dos cavalos, você imagina o cavalo aqui, né? Mais ou menos assim, na cabeça de um cavalo, a boca do cavalo vai mais ou menos aqui. De sangue. Correndo ali. Por 1.600 estádios. Vamos ver aqui quanto que tem um estádio, para a gente fazer esse cálculo aqui, ó. 185 metros vezes 1.600, nós estamos falando de 28 mil metros, 28 quilômetros quadrados de sangue assim. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.